Olá, aqui é a professora Bruna e vamos para mais uma aula de ciências. E aí, já tá com papel e caneta na mão para anotar o que foi importante? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre mais 3 biomas mundiais, que são a floresta tropical, os campos e os desertos. Mas antes, vamos revisar o que estudamos na aula anterior. Os biomas, eles são definidos pela sua fauna, que são os animais, pela sua flora, que são as plantas, pelo seu clima, que é o conjunto de fenômenos como as chuvas, a temperatura e os ventos de uma região, por exemplo, e pelas suas condições geológicas, como o tipo de solo e relevo. Em resumo, um bioma é o conjunto formado pela fauna e flora de uma grande região com clima e condições geológicas semelhantes. E por qual motivo existem tantos biomas diferentes? Isso ocorre pela combinação de 3 fatores: a quantidade de luz do Sol disponível, o relevo e a altitude, que são o formato da superfície do planeta, e a umidade, que é a quantidade de água disponível no ambiente. Nós estudamos 3 biomas na aula passada, que foram a tundra, a floresta boreal ou taiga e a floresta temperada. Vamos revisá-las também. A tundra, ela fica localizada no norte do planeta, em uma região com baixa luminosidade e, por causa disso, ela é uma região muito fria durante a maior parte do ano. O relevo é formado por planícies e montanhas e seu solo permanece congelado durante todo o ano, recebendo o nome de permafrost. Devido ao tipo de solo e o clima frio e seco, somente espécies pequenas de plantas vivem nessa região. Existem muitos animais com adaptação ao frio, com características como muita gordura, muito pelo e cor branca. Um exemplo é o urso polar. Alguns animais, eles migram durante o inverno procurando regiões mais quentes. Depois, falamos sobre a floresta boreal ou taiga, que também se localiza no norte do planeta, mas é uma região de baixa e média luminosidade. É uma região muito fria, mas um pouco mais quente que a tundra. O relevo é formado por planícies e montanhas, e o seu solo descongela durante o verão, permitindo o crescimento de grandes florestas de coníferas, os famosos pinheiros. Existe uma diversidade de animais e também ocorrem grandes migrações, como é o caso da borboleta monarca. E falamos sobre a floresta temperada, que se localiza tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Ela está em uma região com luminosidade média e, por isso, há temperaturas mais altas no verão do que os biomas anteriores. Possui 4 estações bem definidas, que são a primavera, que é a estação das chuvas e das flores, o verão, que é a estação mais quente, o outono, a estação que as folhas caem das árvores, e o inverno, que é a estação mais fria. O relevo é muito diverso, com planícies e montanhas, e há muita diversidade de animais, plantas e fungos. Agora que já lembramos o que estudamos na aula passada, podemos seguir em frente. Vamos lá! Falando sobre floresta tropical. O primeiro bioma que estudaremos na aula de hoje é a floresta tropical. Esse tipo de bioma se localiza próximo ao centro do planeta, junto à linha do Equador, em uma região com alta luminosidade. Por isso, a floresta tropical é um ambiente muito quente. E onde nós encontramos as florestas tropicais? Elas podem ser encontradas em vários continentes, como na América Central e América do Sul, na África, no continente asiático e Oceania. O Brasil possui 2 importantes florestas tropicais: a Amazônia, que se localiza na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e a Mata Atlântica, que se localiza
no litoral brasileiro, passando pelo Nordeste, Sudeste e Sul do país. Vale destacar que a Mata Atlântica é um dos biomas mais desmatados do Brasil, restando menos de 20% da sua cobertura original. Esse bioma é quente durante todo o ano, com temperatura média de 20 graus Celsius, podendo chegar facilmente a mais de 30 graus. É um ambiente muito úmido e com muitas chuvas. Devido ao calor e à umidade, há uma grande variedade de espécies de plantas e muitas delas se desenvolvem muito, formando florestas altas. Essas árvores altas podem formar os dosséis, que é quando as copas das árvores se encontram e formam uma cobertura vegetal. O solo dessas florestas é cheio de matéria orgânica, isto é, folhas, frutos e galhos que caem das árvores, por exemplo, devido à ação de bactérias e fungos. Os nutrientes dessa matéria orgânica é devolvido ao solo, funcionando como adubo. Isso ajuda o desenvolvimento das plantas. O relevo das florestas tropicais é muito variado. Existem regiões planas, como as planícies amazônicas, e também existem regiões montanhosas, como algumas áreas da Mata Atlântica. As florestas tropicais são regiões com maior diversidade do planeta, isto é, o maior número de espécies de seres vivos, como plantas, animais e fungos. Vamos conhecer algumas delas? Dentre as aves, alguns exemplos são as aves do paraíso, encontradas na Oceania, a arara azul, que é uma ave brasileira, o calau, que está presente na Ásia e na África, e a arpia, a águia brasileira. Existem grandes mamíferos carnívoros e herbívoros, como a onça pintada e a anta na América do Sul, e o tigre de Bengala e o tapir malaio na Ásia. Essas florestas abrigam a maior diversidade de primatas do mundo. Alguns exemplos são o gorila, o orangotango, o mico-leão-dourado e o chimpanzé. Também existem muitas espécies de anfíbios e répteis, como pererecas, o jacaré-açu, que pode chegar a 6 metros de comprimento, e o camaleão, que é um réptil capaz de mudar a sua cor. Existem muitas espécies de peixes nos rios. Aqui temos alguns exemplos de peixes da Amazônia, como o pirarucu, que é um peixe que pode chegar a mais de 2 metros de comprimento, a piranha, que é um predador voraz, e o peixe elétrico, que, como o nome indica, é capaz de soltar descargas elétricas para caçar as suas presas. Além disso, há uma diversidade imensa de insetos, como o besouro serrapau, a borboleta seda azul e muitas espécies de mosquitos, como o mosquito prego, que é o transmissor da malária, e o Aedes aegypti, que é o vetor de doenças como a dengue, a febre chikungunya, a zika, a febre amarela, assim como aracnídeos, como as tarântulas. Agora que nós já conhecemos mais sobre a floresta tropical, vamos para o nosso próximo bioma, que são os campos. Onde podemos encontrar os campos? Em todos os continentes do planeta. A única exceção é a Antártida, o continente gelado do Polo Sul. Os campos, eles podem se localizar tanto em regiões de baixa quanto de média e alta luminosidade. Por causa disso, podem existir campos frios e campos muito quentes. Esse é um bioma com uma variedade de climas. E a principal característica desse bioma é a sua vegetação, que é predominantemente formada por grama e pequenos arbustos.
Podem existir árvores, mas normalmente são mais baixas que as árvores das florestas, e elas ficam espaçadas, ou seja, ficam mais distantes umas das outras. Reparem a imagem e vejam a diferença. O relevo desse bioma é formado por grandes planícies, ou seja, regiões mais planas, retas e sem montanhas. Como já disse, o clima é variado. Podem existir regiões com clima semelhante aos de uma floresta temperada, isto é, com 4 estações: primavera, verão, outono e inverno bem definidas. Alguns exemplos desses campos são os pampas do Rio Grande do Sul e as pradarias do Uruguai e da Argentina. No inverno, as temperaturas podem ficar abaixo de zero, portanto, podemos dizer que esse tipo de campo é mais frio. Já outras regiões de campos podem ter clima mais quente. Um exemplo é o Cerrado, que é o bioma da nossa cidade. Outro exemplo é o Pantanal. Ambos esses biomas se localizam na região centro-oeste do Brasil. Outro exemplo de campo quente é a savana africana, famosa por ser o habitat de animais como zebras, girafas, elefantes e leões. O clima dos campos, eles podem ser muito secos, com baixa umidade. 2 exemplos são o Cerrado e a Caatinga, que é um bioma do Nordeste brasileiro, a Caatinga. E também existem campos que ficam alagados em determinadas épocas do ano, como o Pantanal no centro-oeste brasileiro e os campos inundáveis na ilha de Marajó, no norte do Brasil. Os campos possuem uma grande biodiversidade de animais adaptados a diferentes climas. Alguns exemplos são os grandes animais africanos, como o leão, o elefante, a zebra e a girafa. Animais brasileiros, como o lobo-guará, a siriema, o tamanduá-bandeira e o tucutuco. E agora que você conhece um pouco mais sobre o bioma campos, vamos seguir em frente e falar sobre os desertos. Assim como os campos, os desertos eles se estendem por regiões com baixa, média e alta luminosidade. Existem, portanto, desertos quentes e desertos gelados. E também podemos encontrar desertos em todos os continentes do planeta Terra. Mas o que é um deserto? Desertos são regiões com baixíssima quantidade de chuvas. Em algumas localidades podem passar anos sem nenhuma chuva. Um exemplo foi uma grande seca no deserto do Atacama. Por lá ficaram 4 anos sem nenhum pingo de chuva. Existem os chamados desertos arenosos, que, como o nome indica, possuem solos cheios de areia. Lá formam-se dunas, que são montes de areia formados pela ação dos ventos. Podem ocorrer tempestades de areia. Nos desertos arenosos, há bastante variação de temperatura. Durante o dia, as temperaturas podem chegar a mais de 50 graus positivos, ou seja, muito quente. Já à noite, a temperatura pode cair a 10 graus negativos, o que é muito frio. As plantas que vivem nos desertos são chamadas de xerófitas, isso é, são plantas adaptadas para viver na seca. O principal exemplo é o cacto. Além de armazenar muita água, seus espinhos são, na verdade, folhas adaptadas. As folhas das plantas perdem água para o ambiente por meio da evapotranspiração. Com as folhas em forma de espinhos, os cactos perdem menos água para o ambiente e ainda ganham uma proteção contra os predadores. Os animais do deserto também são muito adaptados a um ambiente seco e com pouca umidade. Nesse ambiente podemos encontrar camelos, lagartos e insetos, por exemplo. Alguns dos principais desertos arenosos são, vocês já devem ter ouvido falar, do Saara, na África, do Atacama, no Chile, e o Grande Deserto Arenoso, na Austrália. Também temos o Deserto de Gobi,
na Ásia. Existem também os desertos congelados, chamados de desertos polares, no Polo Norte. Temos o Ártico e no Polo Sul temos o da Antártida. São regiões extremamente frias, com temperaturas abaixo de zero e com muita neve e solo rochoso. Não há o desenvolvimento de plantas nesse ambiente. Há muita diversidade de vida marinha nesses locais, com espécies como focas, belugas, pinguins na Antártida, no Polo Sul, e os ursos polares lá no Polo Norte, no Ártico. Agora que você sabe mais sobre os desertos, vamos anotar a palavra-chave de hoje, que é tropical. Não se esqueça dela na hora da atividade. Obrigada pela atenção. Façam a atividade que já está na plataforma e caso tenham alguma dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pela plataforma e até a nossa próxima aula.